E então vamos começar. Minha aula é sobre o HPV, papiloma vírus humano. Bom, o vírus. O vírus, ele é um DNA dupla hélice da família Papoviridae. Atualmente, existem mais de 200 subtipos já conhecidos, e epidemiologicamente, eles são classificados em dois grupos: os de baixo risco, que são HPV 6, 11, 26, 40, 43 e alguns outros, eles são relacionados às lesões benignas, como condilomas, verrugas e lesões de baixo grau. E o HPV, o grupo de alto risco, que são o HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, entre outros. E esses eles são relacionados às lesões de alto grau. Bom, o vírus é um vírus de transmissão sexual e a infectibilidade dele é muito alta. Então, o risco de você ser contaminado pelo menos uma vez na vida é de 60%. É uma causa de infecção sexual mais comum no mundo e ela é prevalente. Opa! Ela é prevalente nas adolescentes e nas adultas jovens, com um pico entre os 15 e os 25 anos de idade. Ele é um problema de saúde pública, sendo o câncer de colo uterino. Acho que alguém pediu para entrar. Voltando aqui. É um problema de saúde pública, sendo o câncer de colo de útero o terceiro mais incidente entre as mulheres no Brasil e o quarto no mundo. Os fatores de risco: o comportamento sexual, sexo desprotegido ou compartilhamento de alguns utensílios eróticos com parceiros contaminados, números de parceiros, então quanto maior a exposição, maior a chance de ser contaminados. A imunossupressão, então pacientes que são imunodeprimidas ou que tomam algum tipo de imunossupressor, elas já têm a sua imunidade um pouco mais comprometida, então elas são mais suscetíveis à infecção. E a idade do início das relações sexuais. O condiloma acuminado. O condiloma acuminado, também conhecido como verrugas genitais ou crista de galo, é uma doença também causada pelo HPV. Também é uma doença causada pelo HPV e elas são lesões esofíticas, causada principalmente pelo subtipo do HPV 6 e o HPV 11. Elas podem ser dolorosas ou pruriginosas, assim também, como podem ser assintomáticas. Elas localizam-se principalmente na vulva, períneo, região perianal, vagina e no colo. E nos homens, elas se localizam na glande e na região perianal também. O diagnóstico do condiloma acuminado clínico. E o tratamento do condiloma, ele é feito com imiquimod creme, o ácido tricloroacético, a podofilina, a crioterapia, o laser de CO2 e exérese das lesões. Mas aqui vale ressaltar que o imiquimod creme e a podofilina, elas são contraindicadas na gestação. Então, o ácido tricloroacético, a crioterapia ou o laser de CO2, elas são as melhores terapias para pacientes gestantes. E o rastreamento do HPV. O Exame Universal do Rastreamento do Câncer de Colo e das suas lesões é o exame citopatológico, ou compostologia oncótica, também e mais conhecido como Papa Nicolau. E, segundo o Ministério da Saúde, quem tem direito a esse exame são as mulheres entre os 25 e os 64 anos de idade que já tenham iniciado a sua vida sexual. E o exame, ele é recomendado ser feito da seguinte maneira: você faz a primeira coleta aos 25 anos e com intervalo de 1 ano, ou seja, aos seus 26 anos, você faz a sua segunda coleta.
E tendo 2 resultados negativos, do, da, ai, da, do Papa Nicolau, você passa a fazer o rastreio trienal, ou seja, a cada 3 anos. O rastreio, ele não é recomendado antes dos 25 anos, porque antes dos 25 anos, a chance do nosso corpo conseguir expelir o vírus é muito grande. Então, a gente chama isso de clareamento. O nosso corpo ele consegue clarear as lesões. E se até os 25 anos o nosso corpo não expelir o vírus ou não clarear essas lesões, a gente vai continuar com o vírus, mas isso também não quer dizer que a gente vai desenvolver câncer ou vai ter lesões precursoras, como o NIC1, NIC2 ou NIC3, que já seria, às vezes, uma lesão bem mais avançada. Às vezes você vai ter o vírus, mas ele vai permanecer ali sempre assintomático. A suspensão do rastreamento aos 64 anos, ele pode ser realizado desde que nos últimos 5 anos a paciente tenha pelo menos 2 exames negativos. E se a paciente, por algum motivo, ela interrompeu o rastreamento, ele deve ser reiniciado, ou seja, volta a ser daquela mesma forma que foi lá no primeiro rastreamento. Você faz no primeiro ano, com intervalo de 1 ano, você repete de novo, e se os 2 resultados forem negativos, aí sim passa a ser trienal. E não há contraindicação de coleta em gestante, então pacientes gestantes podem coletar normalmente. E mulheres que não iniciaram ainda a vida sexual aos 25 ou são esterectomizadas por alguma patologia benigna, elas não têm recomendação de fazer o rastreamento. Já as pacientes que são esterectomizadas por alguma patologia maligna, elas sim têm recomendação de continuar com o rastreamento normalmente. E mulheres que são imunossuprimidas devem ser realizada a coleta após o início das atividades sexuais, ou seja, começou as atividades sexuais, já é feita o rastreamento para o HPV. E o rastreamento é feito com intervalos a cada 6 meses no primeiro ano e depois é mantido o segmento anual. Então, a cada ano, ela vai coletar a amostra do Papa Nicolau. E mulheres que são HIV positivo, com contagem de CD4 abaixo de 200, ela deve manter o rastreamento semestral, ou seja, de 6 em 6 meses elas sempre vão ter que coletar a amostra. E a colposcopia. Bom, a colposcopia, ele é um exame assim, um pouco mais avançado, já ele não faz parte do rastreio inicial. Só que eu vou citar bastante ele daqui para frente, então eu já vou explicar para que já fique entendido. Bom, a colposcopia, ele consiste na visualização do colo uterino por meio de um instrumento chamado colposcópio. E o colposcópio permite que você veja de 6 a 40 vezes a imagem da região a ser analisada, ou seja, o nosso colo uterino. E ele é feito de 2 maneiras. Uma pela aplicação do ácido acético, que causa uma coagulação das proteínas citoplasmáticas das células neoplásicas. E ele gera umas imagens características, como o pontilhado, que é essa primeira imagem que a gente está vendo, que são essas pintinhas vermelhas aqui. O epitélio aceto branco, que está aqui nessa última imagem, a gente consegue ver esse epitélio mais esbranquiçado aqui no colo uterino, que já é um epitélio com lesão. E o mosaico, que é essa rede aqui. Essas são as imagens que a gente consegue ver no colo uterino que tem algum tipo de lesão quando se faz a aplicação do ácido acético através da colposcopia. E o teste de Schiller. O teste de Schiller ele consiste na aplicação do Lugol intrauterino. O Lugol ele é uma solução à base de iodo, que cora de marrom escuro as células contêm glicogênio. Bom, o nosso epitélio saudável, ele contém glicogênio.
e o epitélio das células cancerígenas ou neoplásicas ou de alguma lesão, elas não contêm glicogênio. Então, quando o epitélio escamoso cora com iodo, tem-se um teste de iodo positivo e considera-se que o teste de Schiller é negativo. Agora, quando o epitélio escamoso não cora com o iodo, a gente tem um teste de iodo negativo e considera-se que o teste de Schiller é positivo. Então, lembrando que o nosso epitélio normal, como contém glicogênio, ele vai corar com o iodo. Então, se ele cora com o iodo, ele é um Schiller negativo, então ele quer dizer que não tem lesão. Aqui a gente consegue ver ó, o nosso epitélio saudável, e aonde tem lesão, o iodo não cora. Aqui e aqui. Então, iodo Lilith, negativo. Oi? desculpa. Esses testes, o teste Schiller, a colposcopia, eles são feitos na hora antes da coleta do Papa Nicolau? No preventivo? Não, não. Não? Ó, a colposcopia, ele não é um teste inicial, eles só são feitos para quem já tem lesão mais avançada. Uhum, Então, eu só coloquei ele aqui agora porque eu vou citar bastante ele daqui para frente. entendi. Mas o único teste que é feito na hora que você vai fazer. Assim, o primeiro teste, o único feito na hora lá do preventivo é o Papa Nicolau. O único. A colposcopia, ele só é feito mesmo quando você tem uma lesão mais avançada. Quando lá no Papa Nicolau vai aparecer ou uma lesão de alto grau ou quando uma lesão de baixo grau ela segue sendo persistente. Aí você encaminha para a colposcopia. Ah, sim, mas aí o Papa Nicolau vai ser só a coleta da amostra que vai ser analisada no laboratório, né? Ali um Isso. teste feito pelo ginecologista no momento não tem nenhum, então. Não, a colposcopia não. Pelo ginecologista é só o Papa Nicolau, que é feito na hora. Não, então, é só o Papa Nicolau recolher a amostra e mandar pro laboratório anatômico patológico. Não tem, não é? Não Isso. tem teste, né, na hora. Sim, é isso. E Ok. daí, caso ele venha alterado, Aí você sim. encaminha para fazer a colposcopia, que o ginecologista Sim. também faz, mas ele não é um teste inicial. Perfeito. Obrigada. Continuando aqui, então o iodo negativo, Schiller positivo, e o iodo positivo, Schiller negativo. Agora, as classificações das lesões. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema aqui das lesões de NIC 1, NIC 2 e NIC 3, porque ele é o tema de uma outra pessoa, então acho que essa pessoa ela vai explicar um pouquinho melhor sobre eles, mas eu vou explicar um pouco por cima. O NIC1. NIC1 ele caracteriza-se sobre a substituição de menos de um terço da espessura do epitélio por células imaturas e atípicas. Bom, aqui nessa imagem a gente consegue ver já um pouco da substituição das nossas células normais pelas células imaturas e atípicas, células já modificadas. E aqui, como a gente vai ver na colposcopia, o nosso colo do útero já vai estar um pouquinho alterado também. A NIC2. A NIC2 é uma alteração celular que ocupa até dois terços da espessura do epitélio escamoso. Então, a gente consegue ver que as células também já aumentam e as lesões no nosso colo do útero também. E a NIC3, que ela já é uma lesão bem mais avançada, ela é caracterizada pela substituição total ou de pelo menos mais de dois terços da espessura do epitélio por células escamosas do tipo basal ou peribasal. Aqui, então, a gente consegue ver que já tem muita modificação nas células e no nosso colo uterino também. E a NIC3 ela já se considera também um carcinoma in situ. Hoje a gente já não. Algumas literaturas já não diferenciam NIC3 e carcinoma in situ, falam que eles são a mesma coisa. E o HPV é a principal causador dessas lesões, que são as lesões pré-cancerosas, NIC1, NIC2, NIC3. Sendo a NIC1, ela tem é, uma alta
chance de regredir. Então, é uma lesão bem inicial. Agora, NIC 2 e NIC 3 já são lesões de alto grau. Elas são um pouco mais complicadas. Então, as NICs elas são divididas em baixo e alto grau. E a lesão intraepitelial de baixo grau, ou LSIL, como vai ser a sigla que às vezes vai aparecer no Papa Nicolau, é o achado sugestivo de NIC1. E ela tem um elevado potencial de regressão. E a conduta nesses casos, ela sempre vai ser conservadora. E, como eu disse, ele tem um alto potencial de regressão. E nesses casos, quando você faz o Papa Nicolau e aparece uma lesão intraepitelial de baixo grau, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a colposcopia não, é o Papa Nicolau em 6 meses. Se o Papa Nicolau veio negativo, você novamente repete o Papa Nicolau em 6 meses. Se novamente veio negativo, você encaminha a paciente para o segmento de rotina. Então, ela vai passar a fazer o Papa Nicolau 3 vezes trienal, a cada 3 anos. Então, tem que lembrar que sempre para você poder encaminhar uma paciente para segmento de rotina, ela sempre tem que ter 2 exames negativos. Agora, se você repetiu o Papa Nicolau e veio uma lesão intraepitelial de baixo grau, de novo, após 6 meses, você vai encaminhar a paciente para a colposcopia. E na colposcopia, você vai fazer a biópsia. Você biopsiando e vendo que realmente tem uma lesão de baixo grau, você vai acompanhar essa paciente por pelo menos 2 anos, de 6 em 6 meses, porque essa lesão ela tem uma alta chance de regredir sozinha. Então, de 6 em 6 meses, por 2 anos, você vai ficar repetindo esse exame do Papa Nicolau. E se em 2 anos essa lesão não regredir, aí você faz a exérese da zona de transformação. E a exérese da zona de transformação, ela pode ser feita de 2 maneiras. Um por CAF ou LIP, que é a alça de alta frequência, ou por conização. Mas, na maior parte das vezes, 85% das vezes, essas lesões, elas regridem. E lembrando que o Papa Nicolau, ele não deve ser feito, né? Não que não deve ser feito, ele não é recomendado fazer em menores de 25 anos, em mulheres menores de 25 anos. E caso essa mulher tenha feito, que seja menor de 25 anos, tenha feito o Papa Nicolau e apareceu uma lesão intraepitelial de baixo grau, o que você vai fazer? Você vai encaminhar ela para segmento de rotina normal. Ela só vai repetir o exame do Papa Nicolau após 3 anos. Porque, como eu tinha explicado antes, as chances que o nosso corpo clareie essas lesões são muito grandes. E as chances de uma lesão intraepitelial de baixo grau virar uma neoplasia é muito baixa, principalmente em mulheres jovens. Agora, em mulheres imunossuprimidas, você não vai repetir o exame do Papa Nicolau, e sim você vai direto fazer a colposcopia. Então, essa sempre para mulheres imunossuprimidas, você vai encaminhar direto para a colposcopia, é a única exceção. E as lesões intraepiteliais de alto grau, ou HSIL, é o achado sugestivo de NIC 2 e NIC 3, e a conduta recomendada aqui é sempre a colposcopia. E caso a paciente apresente algum achado colposcópico maior ou ausência de sinais sugestivos de carcinoma invasor, orienta-se a exérese da zona de transformação. Ou seja, caso você faça a colposcopia, tipo, a paciente vai chegar com o resultado de lesão intraepitelial de alto grau, você vai fazer a colposcopia e você vai ver um colo uterino assim, ou com... Você viu aqui, viu que não tem sinal de carcinoma invasor ou de alguma outra doença invasora, o que você vai fazer? O tratamento é sempre
a exérese da zona de transformação, que também é feita por CAF ou LIP, que são a alça de alta frequência, ou a conização, que é feita com a ponta do bisturi frio. Você faz a incisão e ela fica em forma de cone. Os achados menores ou lesões sugestivas e doença invasora, sempre você faz biópsia e você não faz a exérese. Você encaminha para biópsia e faz aí o tratamento adequado e correspondente àquele tipo de lesão que sair na biópsia. Se, novamente, se for feito o Papa Nicolau em menores de 25 anos e ela veio com uma lesão intraepitelial de alto grau, aí sim você vai encaminhar para a colposcopia. Mas vale lembrar que é um diagnóstico difícil. Realmente é difícil aparecer pacientes menores de 25 anos com lesões epiteliais de alto grau. E imunodeprimidas, suprimidas, também direto para a colposcopia. Outros achados que também podem aparecer no exame de Papa Nicolau são os ascos, que são atipias em células escamosas de significado indeterminado, provavelmente não neoplásicas. Então, quer dizer que são células atípicas, porém elas não têm algum valor significante para neoplasia. Ela pode ou não estar associada com HPV, e elas podem também estar associadas a vulvovaginites, como a vaginose. Algumas vezes elas estão associadas à vaginose. E a conduta aqui ela muda um pouquinho. Bom, você vai repetir em seis meses o Papa Nicolau para pacientes acima de 30 anos. Agora, se a sua paciente tiver entre 25 e 30 anos, você vai repetir o Papa Nicolau daqui um ano só. E se a sua paciente tiver menos de 25 anos, novamente você só vai repetir esse exame daqui 3 anos. E imunossuprimidas, sempre você vai encaminhar direto para a colposcopia. Então, aqui eu fiz um esquema para ficar um pouco mais didático. Pensando que essa paciente do esquema, ela tem mais de 30 anos. Então, você repete o exame daqui 6 meses. Ele veio negativo, você não vai encaminhar ela direto para o segmento de rotina. Você vai novamente repetir o exame dentro de 6 meses. Se veio negativo novamente, aí sim você encaminha ela para o segmento de rotina. Lembrando sempre que para encaminhar ela para o segmento de rotina, ela tem que ter 2 exames negativos. Agora, se você repetiu o exame, veio negativo, ou você repetiu mais uma vez e apareceu ascos ou alguma lesão mais grave, você encaminha para a colposcopia. Ou, em outro cenário, se você repetiu dentro de 6 meses e apareceu ascos ou algum tipo de lesão mais grave, colposcopia junto com a biópsia, para ver o que está acontecendo, que tipo de lesão também é essa. Continuando. Outro achado que aqui já é um pouquinho mais grave é o ASC-H. É um tipo de célula escamosa em que não se pode excluir lesão de alto grau. Então, a conduta aqui é colposcopia direto. Se a sua paciente chegou com o Papa Nicolau com resultado de ASC-H, você vai encaminhar direto para a colposcopia. E a biópsia ela sempre deve ser realizada para ver qual é o tipo de lesão que tem nesse colo. Agora, se você fez a colposcopia e você não conseguiu ver alguma lesão ou se a JEC não for visível, você vai repetir o Papa Nicolau dentro de 6 meses novamente. E se a JEC não for visível, você faz uma coleta endocervical junto com a biópsia para ver o que está acontecendo.
E o outro achado é o ACG. Esse aqui, ele é o achado mais grave de todos, assim, porque ele diz que são atipias em células glandulares. Eles são considerados alterações mais graves por ter um grande risco de ser associado ao adenocarcinoma. Então, a conduta aqui é colposcopia e coleta endocervical direto. Aqui, de novo, eu fiz um esquema para ficar um pouco mais didático. Então, você fazendo a colposcopia e a coleta endocervical, você não vendo lesão, você vai pedir uma avaliação endometrial, fazendo uma ultrassonografia transvaginal para ver como que vai estar o endométrio dessa paciente, porque, como eu falei, o ACG ele tá muito muito associado a adenocarcinoma. E muitas vezes o adenocarcinoma não está no colo uterino e sim no endométrio. Então, se você não viu lesão no colo uterino, vale avaliar o endométrio para ver como está. Se ele tiver, na USG tiver um pouco espessado, você vai pedir a histerectomia. A histerectomia não, a histeroscopia. E agora, se você fez a colpo e a coleta endocervical e você viu lesão, você vai biopsiar. Oi, a GC. Esses aqui, na verdade, eles são resultados que vão aparecer no Papa Nicolau. Isso, sim. Não, o Papa Nicolau você faz um raspado das secreções ali que tem no colo uterino. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar. Aqui, ó. Aqui eu coloquei os materiais. Então, você faz o espéculo com o espéculo e com essa pazinha aqui, ó, tá vendo que ele tem uma umas voltinhas aqui na Sim, um ponta. Você dentinho. fazer um movimento circular de 360 no colo uterino. Ali ele vai coletar as secreções e as células também que contém ali no colo uterino. E você vai passar nessa plaquinha. Isso é o Papa Nicolau. Entendi. Aí aqui tem essa escovinha que é a Citobrush, que a gente faz a coleta endocervical, que a gente faz dentro do colo uterino. Então, dessa escovinha aí que eu imaginei que era algum tipo de biópsia, mas não, a biópsia vai ter que pegar um Não, tecido mais profundo. isso. A biópsia, a gente tira um pedacinho do colo. Uhum, certo. Então tá joia. Não sei nada de ginecologia, tô aprendendo agora também. Se tiver mais alguma dúvida, pode ir me Tá perguntando, bom. porque como eu tô nervosa, acho que eu tô É falando bom um pra pouquinho relaxar. Não, rápido. não, é bom pra, né? Quando a gente interage assim, quem tá nervoso, Sim, diminui um pouco. sim. Bom, deixa eu lembrar onde que eu parei. Aqui, então, quando você faz a colposcopia e a coleta endocervical, se você não viu lesão no colo da paciente, sempre lembrar de pedir uma avaliação endometrial. Porque às vezes o Papa Nicolau ele pode sim, ele pode acusar um câncer de endométrio. Então, vale pedir uma USG para ver como que tá esse endométrio. Em caso você tenha visto alguma lesão, você vai pedir uma biópsia. Aí o tratamento ele é feito conforme o tipo de lesão que aparecer na biópsia. E aqui a gente tem três cenários que a gente sempre vai pedir a ultrassonografia transvaginal
que são para mulheres acima de 35 anos ou mulheres que têm o sangramento uterino anormal, que elas chegam no seu consultório se queixando de que ela está com algum tipo de sangramento anormal, que não é normal além da menstruação dela, ou com células endometriais no Papa Nicolau, no citopatológico. Então, para esses três tipos de caso, para essas três mulheres, vocês vão sempre pedir, junto com a colposcopia e a coleta endocervical, um ECG transvaginal, sempre. E na gestação, caso tenha aparecido o ACG, a conduta é sempre expectante. E após 90 dias do parto, você vai reavaliar o colo para ver como é que ele está. E também algumas literaturas diz que tem algumas modificações com o parto que podem fazer as lesões regredirem um pouco, mas não é muito certo. Aqui, a prevenção. Como é feita a prevenção do HPV? Primeiramente, o uso de preservativos e a gente também tem a vacina do HPV. A gente tem hoje dois tipos de vacina. A gente tem a bivalente, que protege contra o HPV 16 e 18, e a posologia dela são 3 doses, sendo a primeira dose no mês 0, aí seguida no próximo mês e no mês 6. Então, 3 doses. E temos a tetravalente, que protege contra o HPV tipo 6, 11, 16 e 18. Também são 3 doses, na posologia dela no mês 0, no mês 2 e o mês 6. Aí o Ministério da Saúde, ele incorporou a vacina contra o HPV no Programa Nacional de Vacinação. E a vacina oferecida pelo SUS é a tetravalente. Só que o SUS, ele oferece um pouquinho diferente do que se você for tomar ele no privado. O privado, você tem as 3 doses. O SUS, ele oferece as duas doses apenas, sendo tomando uma dose no mês 0, a primeira dose, e outra só no mês 6, ou seja, 6 meses depois. E o SUS disponibiliza para meninas de 9 a 14 anos de idade e para meninos de 9 a 11 anos de idade. Aí também tem para pacientes HIV positivos, oncológicos ou transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, eles também podem receber a vacina, só que daí eles têm a faixa etária um pouco maior. Para homens de 9 a 26 anos de idade, eles podem receber as doses da vacina. E para mulheres de 9 a 45 anos de idade, então a faixa etária para esse grupo é bem maior. E para eles também são 3 doses, sendo aplicando a vacina no mês 0, no mês 2 e no mês 6. E é isso. Aí aqui as referências. Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode me perguntar. Eu acho que eu falei. Eu acho que você tava trolando a gente, que você falou que tava nervosa e ninguém percebeu isso. Foi uma excelente aula. Parabéns. Foi muito boa mesmo. Obrigada. Eu tô um pouquinho nervosa, talvez eu não Não aparente pareceu, mais. não. Você parecia estar bem tranquila. E que bom que deu para todo mundo entender. Então eu tentei passar assim de uma forma mais didática. Foi bem didático, eu gostei muito. Parabéns, gente. Ai, que bom, que bom. Vou jogar lá no canal então, tá? Daqui a pouquinho tá Então, lá. então tá bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e boa noite a todos. Nós agradecemos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. A Alissa tá aí, hein, gente? Só não esqueçam. Ah.